As promessas de Deus parecem impossíveis, como para Abraão antes de Isaque. Você se sente perdido, longe da sua bênção. Isso muda hoje. A jornada de Abraão em Gênesis esconde o segredo para uma fé que realiza milagres. Descubra como ativar essa força e ver a promessa divina se cumprir agora na sua vida, superando qualquer teste de fé ou sacrifício. Muitos são tocados aqui, mas não se inscreveram. Quer essa virada espiritual? Não perca mais tempo, inscreva-se já, ative o sino e prepare-se. Sua vida com Deus nunca mais será a mesma depois do que vamos revelar sobre o patriarca da fé. Meu amigo, minha amiga, vamos direto ao coração de uma história transformadora, lá em Gênesis capítulo 12. Imagine a cena. Abrão, um homem comum vivendo em Ur dos Caldeus, uma cidade agitada e idólatra. No meio do seu cotidiano, surge o chamado de Deus, uma convocação que mudaria tudo. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Pense na imensa fé que isso exigiu. Largar o conhecido, a segurança, para seguir uma voz divina rumo ao desconhecido, rumo a Canaã. Este não era um simples convite para viajar, mas o início de uma jornada espiritual profunda, o alicerce para uma aliança e a transformação de Abrão no grande patriarca que reverenciamos. Deus não apenas o chamou, mas lhe entregou uma promessa espetacular: fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. E o mais incrível, naquele momento, a ideia de uma vasta descendência parecia impossível, pois Abrão e Sarai não tinham filhos. Aqui, aprendemos uma lição valiosa. A fé genuína floresce não no que é visível, mas na confiança inabalável naquele que faz a promessa. Essa obediência de Abrão ao deixar Ur dos Caldeus é um farol para nós. Quantas vezes somos chamados a deixar nossas zonas de conforto por um propósito maior que Deus tem para nós? Pode ser um novo desafio, um chamado para servir ou até mesmo abandonar hábitos que nos prendem. A história dele, registrada em Gênesis, nos mostra que a bênção divina muitas vezes nos espera do outro lado da nossa disposição em seguir o chamado de Deus. A promessa de uma terra, Canaã, e de uma numerosa descendência, que futuramente incluiria Isaque, o filho da promessa, estava intrinsecamente ligada à sua decisão de confiar e partir. Este primeiro passo de Abrão foi fundamental. Um ato de pura fé que o colocou no caminho para se tornar o patriarca da fé. Um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. A semente da aliança foi lançada e a promessa de uma descendência abençoada começou a tomar forma, mesmo que os detalhes, como o futuro papel de Isaque ou as provações com Ismael e Hagar, ainda não fossem totalmente claros para ele. Portanto, ao olharmos para este ponto de partida, somos lembrados de que as grandes obras de Deus frequentemente começam com um simples, mas corajoso passo de fé. O chamado de Deus a Abrão em Ur dos Caldeus e a subsequente promessa de uma descendência e uma bênção universal não eram apenas para ele, mas ecoam até nós. É um convite para examinarmos nossos corações. Estamos atentos ao chamado de Deus em nossas vidas? Estamos dispostos a caminhar pela fé, mesmo quando o destino final não é totalmente visível? A jornada de Abrão, que se tornaria o grande Abraão, está apenas começando, e a forma como Deus reafirma e detalha sua promessa é algo que veremos desdobrar de maneiras surpreendentes, mostrando sua fidelidade e paciência. Então, meu caro, depois daquele chamado de Deus inicial e da partida de Ur dos Caldeus para Canaã, você pode imaginar que a fé de Abrão foi posta à prova, não é mesmo? O tempo passava e aquela promessa de uma vasta descendência ainda não tinha se materializado. Abrão e Sarai continuavam sem filhos. É humano,
nesses momentos de espera, sentir o coração vacilar um pouquinho. E é justamente nesse contexto que encontramos o relato impressionante de Gênesis, capítulo 15. Deus, em sua imensa graça e paciência, não deixa seu servo na dúvida. Ele vem a Abrão em uma visão e, que maravilha, reafirma sua promessa. Abrão, com uma sinceridade tocante, expõe sua angústia. Senhor Deus, que me hás de dar, pois continuo sem filhos. Gênesis 15, 2, 3. É um momento de grande honestidade na relação entre o homem e o Criador. Algo que nos ensina sobre a importância de levar nossas inquietações a Ele. Mas a resposta divina é espetacular. Deus o leva para fora e diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Que imagem poderosa para fortalecer a fé daquele que viria a ser o grande patriarca Abraão. E aqui, meu amigo, acontece algo fundamental. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Veja a profundidade disso. A justiça de Abrão não veio de obras perfeitas, mas da sua fé na promessa de Deus. É um vislumbre da justificação pela fé que seria tão central no Novo Testamento. Mas Deus vai além de apenas palavras para selar seu compromisso. Ele estabelece uma aliança formal com Abrão, um pacto solene, com direito a um ritual bem significativo para a época, envolvendo animais partidos. Era uma forma de dizer que o mesmo aconteça comigo se eu não cumprir minha parte neste acordo. Que segurança para Abrão! Essa aliança divina era a garantia de que a promessa de uma descendência e da terra de Canaã era inabalável. Mesmo que Sara, ainda Sarai, fosse estéril e o tempo avançasse, a palavra de Deus e sua aliança permaneciam firmes. Isso nos mostra que, quando Deus promete, Ele não apenas fala, mas também se compromete de maneiras que possamos compreender e nas quais possamos descansar nossa fé. A esperança de Isaque, o filho da promessa, ganhava contornos ainda mais fortes, não por evidências humanas, mas pela fidelidade daquele que havia feito o chamado de Deus. Essa passagem de Gênesis 15 é um convite para refletirmos sobre como lidamos com as promessas de Deus em nossa própria vida, especialmente quando a espera se prolonga. Será que, como Abrão, abrimos nosso coração em sinceridade diante dele? E, mais importante, escolhemos crer, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário? A aliança que Deus fez com Abrão foi um marco, um testemunho duradouro do seu amor e da sua fidelidade em cumprir sua palavra e sua bênção. O caminho para se tornar o patriarca das multidões estava sendo pavimentado não apenas com promessas, mas com um relacionamento pactual profundo. E essa segurança na aliança seria crucial para os desafios que ainda estavam por vir, como veremos ao explorar a impaciência humana e suas consequências. Pois bem, meu amigo, mesmo com a aliança firmada e a promessa de uma descendência numerosa, como as estrelas, a paciência humana, essa é uma virtude que muitas vezes nos escapa, não é mesmo? Em Gênesis capítulo 16, vemos exatamente isso acontecer no lar de Abrão e Sarai. O tempo continuava a passar e nada do filho prometido. Imagino a angústia de Sarai, sentindo o peso da idade e da esterilidade, especialmente naquela cultura onde a descendência era tão valorizada. E então, num ato de desespero, ou talvez numa tentativa equivocada de ajudar Deus a cumprir sua promessa, Sarai tem uma ideia. Ela diz a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Entra, pois, a minha serva, Hagar. Porventura, terei filhos por meio dela. Gênesis 16, 2. Que momento delicado! Abrão, em vez de se apegar firmemente à promessa original de Deus, que claramente envolvia Sarai, ouve a voz de sua esposa. E assim, Hagar, a serva egípcia, concebe de Abrão e nasce Ismael. Olha só que situação se armou.
A tentativa de realizar a promessa divina por meios humanos, fora do tempo e do modo de Deus, acabou gerando uma série de tensões e tristezas naquela família. Assim que Agar se viu grávida, começou a desprezar Sarai, sua senhora. E quem não ficaria magoada, não é verdade? Sarai, por sua vez, culpa Abrão e a harmonia do lar é quebrada. Vemos aqui uma lição preciosa. Por mais que nossas intenções sejam boas, tentar apressar os planos de Deus ou usar atalhos humanos pode trazer consequências complicadas. A promessa da descendência que formaria a linhagem da aliança, o filho que seria herdeiro do chamado de Deus, que mais tarde entenderíamos ser Isaque, não viria por esse caminho. O nascimento de Ismael, embora ele também viesse a ser abençoado por Deus e se tornasse pai de uma grande nação, não era o cumprimento daquela promessa específica feita a Abrão e Sara, que ainda era Sarai. A fé deles foi testada e nesse episódio a ansiedade falou mais alto. Este capítulo da vida do patriarca Abrão é um lembrete poderoso para todos nós. Quantas vezes na nossa impaciência não tentamos dar uma mãozinha para Deus, seja numa decisão importante, num relacionamento ou na busca por um sonho, quando a resposta parece demorar, a tentação de agir por conta própria é grande. Mas a história de Abrão, Sarai, Agar e Ismael, registrada em Gênesis, nos ensina sobre a importância de esperar no Senhor e confiar em seus métodos, mesmo que não os compreendamos totalmente. A aliança e a promessa divinas seguiriam seu curso, mas não sem antes que essa família experimentasse as dores de uma decisão precipitada. Isso nos prepara para entender ainda mais a graça de Deus, que apesar das nossas falhas, continua fiel ao seu plano original, como veremos ao Deus intervir novamente de forma espetacular. Depois daquele desvio com Agar e o nascimento de Ismael, que trouxe suas complicações, poderíamos pensar que o plano original de Deus para Abrão e Sarai estava em risco, mas que nada. O nosso Deus é um Deus de fidelidade e de propósitos eternos. Em Gênesis capítulo 17, 13 anos após o nascimento de Ismael, quando Abrão já estava com 99 anos, o Senhor aparece a ele novamente, e desta vez com revelações ainda mais profundas e específicas. É um momento de renovação da aliança, e para marcar essa nova fase, Deus faz algo muito simbólico. Ele muda os nomes do casal. Abrão, que significava algo como pai exaltado, torna-se Abraão, que quer dizer pai de multidões. Que declaração de fé e promessa no próprio nome. E Sarai, sua esposa, deixa de ser Sarai para se tornar Sara, que significa princesa, indicando sua nobreza e seu papel crucial na linhagem real da promessa. Essas mudanças não eram meros detalhes, eram um selo divino sobre o destino deles, um lembrete constante do chamado de Deus em suas vidas e da vastidão da descendência que viria. Neste mesmo encontro poderoso, Deus estabelece um sinal visível para essa aliança perpétua, a circuncisão. Todo homem da casa de Abraão e seus descendentes deveriam ser circuncidados como um sinal físico do pacto entre eles e Deus. Gênesis 17, 10, 14. Era uma marca na carne que simbolizava pertencimento, separação para Deus e a seriedade da aliança, que incluía a posse da terra de Canaã e a bênção para todas as nações. E então, meu amigo, vem a parte mais emocionante e direta. Deus fala especificamente sobre o filho da promessa. Ele diz a Abraão: a Sara, tua mulher, darás o nome de Sara, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. Sim, tu a abençoarás, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15 e 16. E para não deixar qualquer dúvida, ele ainda revela o nome do menino: Isaque. Sim, o filho tão esperado, aquele que seria o herdeiro legítimo da promessa e da aliança, viria através de Sara, mesmo em sua velhice. Que momento! A fé de Abraão, o grande patriarca, é novamente chamada a crer no impossível.
Pense na reação de Abraão. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra e riu. Gênesis 17:17. Não necessariamente de incredulidade zombeteira, mas talvez de assombro, de uma mistura de surpresa e alegria diante de uma promessa tão extraordinária, considerando sua idade e a de Sara. Mas Deus é firme. Sara daria à luz Isaque. Quanto a Ismael, filho de Agar, Deus também promete abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, mas a aliança principal seria estabelecida com Isaque. Esta clareza divina foi crucial. A mudança de nomes para Abraão e Sara, a instituição da circuncisão como sinal da aliança e a promessa explícita do nascimento de Isaque solidificaram o caminho. Era Deus mostrando que seus planos não podem ser frustrados e que sua palavra se cumpre, mesmo que leve tempo e exija uma fé que transcenda a lógica humana. A jornada do pai de multidões e da princesa estava prestes a entrar em seu capítulo mais milagroso. Meu caro, que privilégio deve ter sido para o patriarca Abraão receber visitas tão ilustres. Em Gênesis capítulo 18, lemos que, num dia quente, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, 3 homens apareceram diante dele. Mas não eram viajantes comuns. Um deles é identificado como o próprio Senhor, acompanhado por 2 anjos. Abraão, com sua hospitalidade característica, um traço que sempre devemos cultivar, seguindo seu exemplo, corre para recebê-los, oferece água, descanso e prepara uma refeição abundante. É nesse cenário de comunhão e serviço que a promessa da descendência é novamente trazida à tona, e de forma ainda mais iminente. Um dos visitantes celestiais, o Senhor, pergunta por Sara e então declara: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Imagine a cena, a promessa do nascimento de Isaque, o filho da aliança, sendo reiterada ali, debaixo dos carvalhos de Manre. Agora, coloque-se no lugar de Sara. Ela estava dentro da tenda, ouvindo a conversa. Já idosa, bem além da idade de ter filhos, e conhecendo a condição avançada de Abraão, a notícia soou, bem, inacreditável. E o que ela fez? Sara riu consigo mesma. Gênesis 18:12. Não foi um riso de alegria contagiante, mas aquele risinho incrédulo, quase um "ah, tá bom", que a gente solta quando algo parece simplesmente impossível. Ela pensou: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? O Senhor, que conhece até os nossos pensamentos mais íntimos, percebe o riso de Sara e questiona Abraão: por que se riu Sara? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:13 e 14. Que pergunta poderosa que ecoa até hoje para nós quando duvidamos do poder de Deus. Sara, pega de surpresa e com medo, tenta negar: não me ri. Mas o Senhor, com toda a calma, afirma: não, mas riste. Gênesis 18:15. Esse episódio do riso de Sara é tão humano, tão real. Mostra que mesmo aqueles que são centrais no chamado de Deus podem ter seus momentos de dúvida. A fé não é a ausência de questionamentos, mas a capacidade de, apesar deles, se agarrar à promessa. Esse encontro divino e o riso de Sara nos ensinam muito sobre a paciência de Deus e a natureza da fé. Deus não repreende Sara com fúria, mas reafirma sua promessa e seu poder. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, Isaque. Gênesis 18:14. A bênção da descendência estava a caminho, apesar da lógica humana e das risadas de incredulidade. O chamado de Deus na vida de Abraão e Sara estava prestes a alcançar um de seus pontos mais altos com o cumprimento da tão esperada promessa. E esse riso, que começou em dúvida, se transformaria em um riso de pura alegria e espanto diante do milagre. É um lembrete para nós. Mesmo quando a promessa parece demorada ou impossível,
Deus está no controle e tem seus tempos determinados. A jornada do patriarca Abraão e de sua esposa Sara nos mostra que a fidelidade de Deus supera em muito nossas fragilidades e dúvidas, preparando o cenário para o milagre do nascimento de Isaque. Ah, meu amigo, que momento glorioso na história da fé! Depois de anos de espera, de promessas reiteradas, de dúvidas e até de um riso de Sara que misturava incredulidade e anseio, eis que a palavra de Deus se cumpre de maneira espetacular. Em Gênesis capítulo 21, lemos que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21:1. Que coisa linda! Sara, já em idade avançada, concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, exatamente no tempo que Deus havia determinado. E qual foi o nome do menino? Isaque, o nome que o próprio Deus havia escolhido, um nome que significativamente remete ao riso. Desta vez, porém, um riso de pura alegria e assombro. Sara mesma declara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Gênesis 21:6. O riso de Sara, antes incrédulo, transformou-se em testemunho da fidelidade e do poder de Deus. O nascimento de Isaque era a prova viva de que para Deus não há impossíveis. Pense na alegria que inundou o acampamento de Abraão, o grande patriarca. A promessa de uma descendência legítima, o filho através do qual a aliança com Deus seguiria e a bênção se estenderia a todas as nações, estava ali, nos braços de Sara. Isaque não era apenas um filho. Ele era o milagre palpável, a concretização do chamado de Deus e da sua fidelidade inabalável. Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. Gênesis 21:5, um testemunho para todas as gerações de que a fé no Deus que promete é sempre recompensada, ainda que a espera seja longa. A chegada de Isaque também trouxe novas dinâmicas para a família, especialmente em relação a Ismael, o filho de Agar. As tensões que já existiam se acentuaram, levando a um momento difícil de separação, onde Deus, mesmo cuidando de Ismael e Agar, reafirma que sua aliança seria estabelecida com Isaque. Gênesis 21:12-13. Isso reforça a soberania de Deus em seus planos e escolhas para o cumprimento de sua promessa na terra de Canaã. O nascimento de Isaque é um farol de esperança para todos nós. Ele nos lembra que as promessas de Deus, por mais que pareçam demorar ou que as circunstâncias sejam contrárias, se cumprem no tempo perfeito dele. A jornada de fé de Abraão e Sara, com seus altos e baixos, culmina neste momento de pura bênção e alegria. A descendência prometida começou a florescer de maneira milagrosa, e a linhagem da aliança estava assegurada através de Isaque. Este evento não é apenas o final feliz de uma longa espera. É a preparação para um dos maiores testes de fé que Abraão ainda enfrentaria. Um teste que revelaria a profundidade de sua obediência e devoção a Deus. Mas, por ora, a alegria do nascimento de Isaque enchia seus corações. Um lembrete vivo do amor e da fidelidade do Deus que os havia chamado desde Ur dos Caldeus. Meu amigo, minha amiga, prepare o coração, porque agora chegamos a um dos relatos mais intensos e profundos de toda a Escritura. O sacrifício de Isaque, narrado em Gênesis capítulo 22. Depois da alegria imensa do nascimento de Isaque, o filho da promessa, aquele através de quem a descendência e a bênção fluiriam, Deus decide provar Abraão de uma maneira inimaginável. O Senhor lhe diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. Consegue sentir o peso dessas palavras? Isaque, o presente de Deus, o milagre, o herdeiro da aliança, era um teste de fé supremo. A promessa parecia estar em jogo.
Como poderia a descendência numerosa vir se Isaque fosse sacrificado? Mas a obediência de Abraão é algo que nos assombra e inspira. Sem questionar, na madrugada seguinte ele se levanta, prepara tudo e parte com Isaque em direção ao Monte Moriá. Que angústia deve ter pesado em seu coração de pai, mas que confiança inabalável no chamado de Deus. Imagine a caminhada de 3 dias, as conversas entre pai e filho, a pergunta inocente de Isaque: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. E a resposta de Abraão, carregada de uma fé que talvez nem ele compreendesse totalmente a profundidade: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Chegando ao local determinado por Deus, Abraão constrói o altar, amarra seu amado filho Isaque e o deita sobre a lenha. No momento em que ele estende a mão e pega o cutelo para o sacrifício, um anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11 e 12. Que alívio! Naquele instante, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto e o oferece em lugar de Isaque. O lugar foi chamado O Senhor Proverá, Jeová Jiré. A provisão divina no momento exato, o cordeiro substituto, aponta profeticamente para um sacrifício ainda maior que viria. Este evento no Monte Moriá não foi um ato de crueldade divina, mas um profundo teste de fé que revelou a inteireza do coração de Abraão e sua total rendição ao Senhor. Sua obediência incondicional, mesmo diante do que parecia ser a anulação da promessa da descendência, demonstrou uma confiança absoluta na soberania e na bondade de Deus. Ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, se preciso fosse. Hebreus 11, 19. Como resultado dessa extraordinária demonstração de fé, Deus reafirma sua aliança e suas promessas de bênção sobre Abraão e sua descendência de forma ainda mais veemente. Gênesis 22, 16, 18. O patriarca Abraão nos deixa um legado de que a verdadeira fé não apenas crê na promessa, mas obedece ao prometente, mesmo quando o caminho é doloroso e incompreensível. Essa história da quase perda de Isaque e da provisão do cordeiro ecoa através dos séculos, lembrando-nos do amor sacrificial e da provisão que encontramos em Deus, preparando o terreno para a compreensão do sacrifício supremo de Cristo. A incrível jornada de fé de Abraão, desde o chamado de Deus em Ur dos Caldeus até o teste supremo no Monte Moriá com Isaque, nos mostra que uma vida de obediência e confiança na promessa divina, mesmo diante do impossível, destrava uma bênção sem medidas. Agora eu te pergunto, qual lição da vida deste grande patriarca mais falou ao seu coração hoje? Como a história de Abraão, Sara e Isaque, tirada de Gênesis, pode transformar sua fé a partir de agora? Deixe sua opinião e sua experiência aqui nos comentários. Queremos muito saber o que Deus ministrou em você. E se você foi tocado por esta mensagem e não quer perder mais nenhum conteúdo transformador que pode fortalecer sua aliança com Deus, clique agora em inscrever-se e ative o sininho das notificações. É a melhor forma de garantir que você não perca as próximas bênçãos que estamos preparando. Não pare sua jornada espiritual por aqui. Continue crescendo na fé. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo, com mais revelações poderosas para a sua vida. Que a coragem de Abraão, a alegria de Sara e a provisão do Cordeiro sejam uma realidade em sua caminhada. Eu sou o Bíblia Narrada. Fique na paz e até a próxima.